Então, uma atleta anda de patins em uma competição. Ela contorna um canto a toda velocidade, inclinando-se bruscamente para a curva, como está aqui na figura. Se durante a volta ela percorre um arco de círculo de raio 4,5 metros, a uma rapidez constante de 5 metros por segundo, qual é o ângulo que o corpo deve fazer com a vertical para fazer a curva sem cair? Então veja que para fazer a curva, a atleta ela inclina o seu corpo. Da mesma forma, fazemos isso quando andamos de bicicleta ou moto. Nós não precisamos girar o guidão. Basta inclinarmos a bicicleta ou a moto ou o próprio corpo para fazer a curva. Então, sobre a mulher ou atleta, há duas forças, né? E ela faz a curva porque consegue inclinar o corpo por um ângulo θ com a vertical, né? Veja que esse ângulo θ está em relação à vertical. Então, ao inclinar o corpo, vai surgir sobre ela uma força de atrito estático. E essa força de atrito estático que faz com que ela consiga fazer a curva. Essa força de atrito estático é a própria força centrípeta, cujo efeito é alterar a direção da velocidade, sem alterar a magnitude. Essa é a propriedade da força centrípeta, alterar a direção da velocidade, sem alterar a magnitude dessa velocidade. Para resolver esse problema, vamos aplicar as leis de Newton. E para isso, primeiramente, identificamos quais são as forças. Há duas forças sobre ela. Há uma força gravitacional, que a Terra exerce sobre o atleta, ou pessoa, ou mulher. E isso é igual ao peso da mulher. E há uma força de contato, né, que a superfície exerce sobre a mulher, né? Ou sobre os patins, né? Tanto faz. Então aqui está o diagrama do corpo livre, representando a mulher. Então aqui está a força gravitacional, que a Terra exerce sobre a mulher, e uma força de contato, né, que a superfície exerce sobre a mulher. É essa força de contato que vai ter duas componentes. Uma componente paralela à superfície e uma componente perpendicular à superfície, que é a força normal. A força paralela é a força de atrito estático, é uma força de contato. Então aqui está a representação do nosso referencial, a força normal e a força de atrito. Então essa força foi decomposta em normal e força de atrito. Observe que a força normal vai equilibrar a força peso nesse movimento no plano. Então nós não utilizamos essa força de contato, utilizamos as suas componentes. Então, no movimento plano, nós temos que a somatória das forças em y é igual a zero. Isso implica que a normal menos o peso é igual a zero. E aqui temos que a normal é igual ao peso. Somente na superfície plana, a normal é igual ao peso. Somatório das forças em x é igual a massa vezes aceleração. Na verdade, no eixo radial, né? Se quiséssemos dizer, também serve. A força ao longo do eixo x é a força de atrito estático, que vai ser igual a massa vezes aceleração. Mas essa aceleração aqui é a aceleração centrípeta, porque a magnitude não muda, mas a direção da velocidade sim. E a aceleração centrípeta é a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então aqui nós podemos utilizar tanto a equação n igual ao peso, normal igual ao peso, e essa segunda equação, né? Porque a força de atrito estático, a sua definição é o produto do coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas eu vou fazer uma outra abordagem. Veja que essa força de atrito estático ela é a componente da força de contato. Né? Então, F seno θ, que vai ser igual a massa vezes aceleração centrípeta, que é a velocidade tangencial ao quadrado dividido por R. Da mesma forma, a normal ela é a força de contato que a superfície exerce na mulher vezes o cosseno de θ.
Então isso aqui vai ser igual ao peso. Então são as duas equações que eu vou utilizar para resolver esse problema. Então aqui é essa equação, F cosseno θ igual a peso, e F seno θ igual a massa vezes V ao quadrado dividido por R. O que eu faço aqui é dividir uma equação pela outra. Então veja que ao dividir, essa força de contato, a magnitude, cancela-se. E vamos ter seno dividido por cosseno e a tangente. A massa vai se cancelar no lado direito, e eu vou ficar com a velocidade tangencial ao quadrado, vezes g, dividido pelo raio da trajetória. Tangente de θ vai ser v ao quadrado, dividido por r vezes g. Veja que isso aqui é dimensional, Eu vou ter metro por segundo ao quadrado dividido por metro por segundo ao quadrado. Metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, substituindo os dados do problema, a tangente de θ vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 4,5 metros, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse θ aqui vai ser igual a 0,52. Só um minutinho. Esse θ vai valer 0,52 radianos. Tirando o arco tangente desse número aqui, 5 ao quadrado dividido por 4,5 vezes 9,8. Então, esse é o ângulo que ela consegue fazer com a velocidade de 5 metros por segundo e com o raio de trajetória de 4,5 metros. Ela faz essa curva sem cair, porque a força de atrito estático é suficiente para mudar a direção da velocidade. Uma outra forma para nós calcularmos aqui, utilizando as mesmas equações, é substituir a força de atrito estático pelo produto μ estático vezes a normal, que é igual a mv ao quadrado sobre r. A normal é igual ao peso. Então daqui nós vamos ter que o μ estático vezes m vezes g é igual a mv ao quadrado sobre r. Então veja que a massa se cancela. Então daqui nós temos um resultado interessante, que a velocidade eu posso escrever também como produto entre o coeficiente de atrito estático vezes g vezes r. Se g, r e μ estático fossem dados, eu poderia determinar a velocidade com que ela está se movendo. Se o coeficiente de atrito estático for igual a 1, a velocidade seria igual a 6,6 metros por segundo. Então, o desafio para você aqui é o seguinte: qual é o coeficiente de atrito estático entre a pista e a mulher, sabendo que a velocidade com que ela faz a curva é de 5 metros por segundo. Então, esse aqui é um ponto que você pode calcular. Além disso, μ estático, a partir dessa equação anterior aqui, eu posso dizer que é v ao quadrado dividido por r vezes g. Agora veja que v ao quadrado de r sobre g é a tangente de θ. Isto é, nós obtemos que tangente de θ é v ao quadrado de r sobre g. Então, o coeficiente de atrito estático eu posso determinar a partir da tangente do ângulo. Então, você pode determinar o coeficiente de atrito estático tanto usando essa expressão da cinemática, quanto calculando a tangente do ângulo que ela fez a curva, que nós já sabemos também quanto vale. Então, essa equação v raiz quadrada de μ estático g vezes r pode ser escrita também como tangente de θ de g vezes r. Então, aí está a solução desse exercício. Tente refazê-lo novamente, passo a passo, para entender esses cálculos que você está utilizando.